Meus irmãos, a paz do Senhor. Aqueles que podem, por gentileza, abram vossas Bíblias no livro dos Provérbios, Provérbio 22, verso 6. Os que acharam, por gentileza, digam amém. Amém. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Amém. Por favor, tomai os vossos assentos. Eu quero usar esse verso para fazer uma conjugação com o tema que fora escolhido, registrado no livro do profeta Isaías, capítulo 45, verso 18 ao verso 22. O livro dos Provérbios traz algumas lições que acho de suma importância para aplicação pessoal, em que todos devemos estar inseridos dentro dos aconselhamentos que estão registrados nos Provérbios. Os Provérbios se tratam de experiências de homens para com Deus, em que relataram suas experiências e deixaram-as em forma de aconselhamento para que todos aqueles que desejam ter uma vida diante da presença de Deus venham comungar da mesma ideia ou ideologia bíblica assim registrada no livro dos Provérbios. Provérbio 22, verso 6, se trata de um provérbio que devemos analisar com muita cautela e aplicar dentro do contexto familiar para que possamos conhecermos melhor a Deus e fazer que nossa família venha se aproximar de Deus. Quando passamos a analisar criticamente esse verso, percebemos a preocupação que os judeus tinham a respeito do ensinamento quando se tratava de seus filhos. Os judeus se preocupavam com toda a área familiar, mas davam prioridade ao contexto de ensinamento aos seus filhos. Ora, Israel estava cercada, naquela época, de nações que não conheciam a Deus, nações envolvidas com a idolatria, com o misticismo religioso, nações que passavam seus filhos pelo fogo em forma de sacrifício a deuses que não falavam, que não se moviam e que não podiam fazer nada por ninguém. A nação de Israel estava cercada por nações que não conheciam a Deus. E os judeus se preocupavam porque eles não poderiam colocar seus filhos dentro de uma redoma. Eles não poderiam colocar os filhos dentro de um quarto e trancafiá-los. Eles não poderiam construir uma cerca em volta dos filhos e dizer a eles: vocês não podem sair das cercanias geográficas
da casa de Israel, visto que no tempo de Salomão, Salomão foi um homem que não guerreou contra as nações, foi um homem de paz. No seu tempo houve paz, e nesse tempo os filhos dos judeus saíam das regiões geográficas da casa de Israel e tinham amizades com outras nações, cuja o próprio Salomão tinha amizade com um rei de Tiro, cujo nome era Irão. Como blindar que os filhos dos judeus não viessem a se inserir dentro de um contexto idólatra? Como blindar os filhos dos judeus para que eles não viessem a participar do misticismo religioso daquela época, ensinando a palavra de Deus, fazendo que os filhos viessem a conhecer a Deus, porque eles sabiam que se seus filhos conhecessem a Deus, em qualquer lugar, seus filhos seriam crentes em Deus e não negariam a fé. Naquela época, havia cerca de 129 sinagogas. As sinagogas eram templos. Esses templos eram usados para duas condições. A primeira condição era o ensinamento teológico, e a segunda condição, o ensinamento secular. No ensinamento teológico, o pai levava seus filhos à sinagoga e recebia a liberdade do líder da sinagoga para doutrinar, ensinar seus filhos dentro do conteúdo teológico, que era de aproximadamente das 7 da manhã ao meio-dia. Do meio-dia às 14 horas, os filhos almoçavam e depois retornavam para a sinagoga. Aí sim era a hora que os professores tomavam posse da aula e ensinavam as matérias seculares, como biologia, a própria língua hebraica, matemática, filosofia, física e assim por diante. Eles passavam das 14 horas às 18 horas, que era o encerramento do dia para os judeus, e o começo do outro dia. E quando era aproximadamente às 20 horas, toda a família se reunia dentro da sinagoga por um período de 1 hora, a ser ensinados pelo líder da sinagoga. Os filhos aprendiam a respeito da cultura israelita e também teologia, para que viessem a conhecer a Deus. Os pais se preocupavam em ensinar os filhos a conhecer a Deus, para que mais tarde eles não viessem se desviar dos caminhos do Senhor. Aquela época de idolatria, de misticismo, nos arremete à época em que estamos vivenciando, visto que eu tenho uma menina que tem 6 anos de idade. A minha filha, arteira feito a mãe dela. Eu era tão arteiro que minha mãe não me bateu nenhuma nem 2 vezes, mas eu me lembro de muitas surras que eu levei, porque eu ia ao templo, e naquela época o círculo de oração era tarde, e quando as irmãs dobravam os joelhos para orarem, eu ficava procurando uma coisa para me divertir, porque eu não entendia o que era oração, e nem porque elas estavam ajoelhadas. E eu andava por debaixo dos bancos, agachado, misturando a sandália amarela com sandália vermelha, porque elas tiravam as sandálias, e eu dava até alguns nós em algumas sandálias, e eu confesso. E a minha mãe me levava ao banheiro do templo e me batia nas perninhas com uma varinha, e eu voltava para dentro do templo e ela me colocava no primeiro banco novamente, e eu chorava em lágrimas, e as irmãs diziam: olha o poder de Deus, até a criança está chorando.
Vivemos em uma época que o governo quer doutrinar os nossos filhos. E esse governo que está aí, além de ser corrupto, é imoral, vem me dizer que eu não posso dar uma palmadinha na minha filha. Eles não conseguem cuidar nem do país, quer cuidar da minha filha. Conseguiram falir um país rico como o nosso, agora querem impedir que eu venha dar uma palmada na minha filha quando for necessário. É lógico que eu não vou espancar, mas a Bíblia diz que a varinha é necessária para a correção. E como ensinar os nossos filhos? Como doutriná-los? Vivemos uma época de idolatria, de um misticismo religioso. E essa minha filha de 6 anos é uma menina muito esperta. Ela está estudando em uma escola municipal. E lá na escola municipal eu não posso blindá-la 24 horas. Eu não posso colocá-la em uma redoma ou impedi-la de ter amizade com as demais crianças que estão ali. O problema é que as crianças que estão ali, muitas delas, os pais são idólatras. E tem Maria, José, Pedro, Tiago, João, o santo que você quiser. Tem de barro a ouro. É só você escolher. Rezam Ave Maria, São Pedro. E aí vai. E a criança, ela está inserida dentro desse contexto. E a mãe dá uma correntinha com uma cruz. E lá está um Jesus crucificado, caravélico, que ainda para eles está morto. Ou uma correntinha no braço em que está pendurado a santa, que eles dizem ser a padroeira do Brasil, porque não é. Nós somos um país laico, e eu não me curvo diante de deuses, a não ser do meu Deus. Porque eu não posso adorar um Deus que foi encontrado debaixo do rio Paraíba com a cabeça quebrada e colaram com o super bonde. Eu adoro um Deus que ressuscitou ao 3º dia e está aqui nesta noite. Eu não posso adorar uma imagem que não fala, que não anda, que não vê, que no Brasil ela é negra, lá em Portugal é branca, que é comprada por R$ 1,99. E os pais inserem dentro do conteúdo psicológico dos seus filhos que eles devem ser católicos praticantes e adorarem imagens. E a minha filha, quando chega em casa, me pergunta: pai, por que aquela menina tem uma corrente e na corrente tem imagem de uma senhora negra? Por que eu não posso ter? Lá dentro do contexto em que ela está inserida, existem pais que são divorciados, e a criança é criada pelo pai ou pela mãe, e aí a criança tem um distúrbio, porque se o pai é a lei na Bíblia e a mãe é o equilíbrio, se a criança não convive diretamente com o pai ou com a mãe, ou ela tem lei e não tem equilíbrio, ou ela tem equilíbrio e não tem lei. E aí vocês percebem a desorganização dentro do contexto familiar que a sociedade está imposta. E lá na escola, essa criança muitas vezes ela tem distúrbios psicológicos e problema de afetividade com os demais, porque lhe falta equilíbrio ou lhe falta lei. Lá dentro desse contexto, a minha filha está vivendo, e pais que estão ali, que levam as crianças para a escola, e os seus filhos são deixados lá. Os filhos muitas vezes são filhos de pais que vivem dentro de um misticismo, como acreditar que mortos continuam falando com as pessoas, espiritismo. Outras acreditam em budismo, kardecismo, e aí vai. E como impedir que minha filha não seja contaminada?
Não, é fácil. Ela chega em casa, eu dou uma surra nela e ela vai ter medo. Eu fico imaginando que uma criança fica em torno de 30, 40 horas por semana dentro de um contexto de escola, sendo bombardeada, tanto por filosofias, como por misticismos, como por idolatria, por setas demoníacas, como coisas boas, que é a produção secular, o ensinamento. E como blindá-la? Como blindá-la de uma criança que chega na escola cantando funk, porque o pai e a mãe passam o dia inteiro escutando MC Gui e Anitta, que é um mau gosto terrível. Eu louvo a Deus porque quando eu era criança, havia um culto chamado culto doméstico dentro da minha casa. Hoje não há mais culto doméstico dentro de muitos lares, porque o crente não tem tempo. O negócio dele é ficar no WhatsApp, quando não é no WhatsApp, é no Instagram, quando é no Instagram, é no Facebook, e não tira um momento com a família para buscar a Deus. É por isso que tem muitas famílias que estão viradas em uma desgraça. Coloca o culto doméstico dentro da tua casa, porque Deus vai falar com os teus filhos. Eu não sou contra o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, eu tenho, mas tem gente que é 24 horas, não ora, não lê a Bíblia, não jejua e quer vitória. E aí, esses mercadores da fé oferecem rosa santa, óleo ungido, lenço com suor do apóstolo. E esses neopentecostais vão e compram, porque vivem de aparência e não de fé. Eu me lembro do culto doméstico, e aqui está meu irmão, pastor Abimael. É uma parte de mim aqui em Indaiatuba, uma parte bem grande, viu, irmão? E o meu pai nos colocava em volta da cama e dizia: hoje você vai começar a oração, e todos vão orar e vai terminar a oração em mim. E todos nós orávamos 5 minutos, e ele terminava a oração com 20 minutos. Depois ele abria a Bíblia e explicava textos. Meus olhos brilhavam. Eu comecei a aprender a palavra de Deus e tive desejo de buscar o batismo com o Espírito Santo. Fui batizado com 11 anos de idade e fui levado para minha casa e voltei em si. Depois do culto, era 5 horas da manhã. Havia um culto doméstico dentro da minha casa. E eu me lembro uma vez que meu pai ensinou a respeito de simpatia. Que simpatia era pecado, era errado. E eu tinha um problema de sangramento no meu nariz. E eu fui ao colégio, meu nariz começou a sangrar. A professora me levou até a diretora. E a diretora olhou para mim e disse assim: eu vou fazer uma simpatia por você, e nunca mais o seu nariz vai sangrar. Eu olhei para ela e disse: não faça não, porque simpatia é coisa do diabo. Ela olhou e disse assim: quem foi que te ensinou isso? Eu disse: a palavra de Deus. Ela mandou chamar o meu pai e disse assim: o senhor está fazendo uma lavagem cerebral na cabeça do seu filho. E meu pai disse: minha senhora, meu filho está aqui para estudar matéria secular. Quem ensina o caminho para ele sou eu. A senhora se meta com a sua vida, porque na minha família cuido eu. E eu aprendi bem com meu pai. E aí esses dias a minha filha estava na escola e as meninas fizeram uma dança de piriguetinha. Colocaram a sainha para cima e deram um nó na blusa e começaram a dançar. E a minha filha ficou lá num canto emburrada. Aí a diretora me chamou e disse assim: o que o senhor fez com a sua filha? Porque não teve jeito dela brincar. E quando eu fui chamar a atenção dela, ela disse que é crente e não participa desse negócio de funk. E eu disse: minha senhora, a senhora cuide da sua vida, porque da minha filha cuido eu.
governo que quer inserir ideologia de gênero nas escolas. O que é isso? Um menino pode decidir ser uma menina e uma menina pode decidir ser um menino. Um governo, me perdoe se a expressão for chula, que quer aboiolar os homens, coloca uma calça a vácuo, que para tirar tem que colocar numa imprensadeira, senão não sai. Quer masculinizar as meninas, quer inverter os valores. Mas se eles pensam que nós vamos ficar calados, está muito enganado. Aqui está o povo de Deus que não vai se curvar diante de Satanás. Eu fico nervoso com esses pastores que acham que jovens são trouxas, que querem fazer um culto retrô, o culto do pijama, que querem colocar um misticismo religioso no nosso meio, achando que a juventude só vai ser atraída se você tiver uma banda igual ao Cubo, que feito uns maloqueiros, vão começar a cantar um monte de bobeira, para eles fazerem um culto à fantasia, ou coisa semelhante a essa. Jovem não é bobo, jovem está atrás do poder de Deus, porque é o poder que atrai e muda a vida. Aqui tem jovens que estão dizendo: eu quero ser usado por Deus, eu quero ser um pregador da palavra, eu quero estar debaixo da unção do Espírito Santo. Não confunda as coisas, por favor. Tem baile funk evangélico, ou gospel, carnaval gospel, inferno gospel, e daí por vai. Crentão, mudaram até o termo, é quentão, crentão. Festa junina, atrai maldição. E depois vem dizer assim: o pastor Fábio é muito duro. E eu vou continuar. Eu já disse e repito. Depois de uma mensagem, uma irmã me parou na porta e disse: pastor, eu não gosto do senhor. Eu disse: a irmã está assim com o diabo, que ele não gosta de mim também. Virei as costas e fui embora. O profeta não tem que pregar o que o povo quer ouvir. O profeta tem que entregar uma mensagem de Deus. E se nossos filhos ficam 40 horas aulas dentro de uma escola sendo bombardeados, quanto tempo você gasta ensinando a palavra? Porque tem pais que não vêm na escola dominical e nem traz a criança, depois chega com a maior cara de pau numa secretaria e acha que pastor é MacGyver. Ele arma a bomba e diz: pastor, desarma. Não tem tempo de ler a Bíblia, não ensina a criança o caminho que deve andar, e mais tarde chega na secretaria, o filho é problemático, a filha é problemática, e o que fazer? Não corrige, o filho vira birrento, e quando alguém corrige: não, ninguém toca na minha criança. Se você não quer que alguém fale, fale você. Corrija você, doutrine você, ensine você. E a questão é que os nossos filhos estão sendo bombardeados. E quanto é que você gasta do teu tempo ensinando a palavra de Deus, um culto doméstico, lendo a Bíblia com eles? Os judeus faziam isso, para que o misticismo, a idolatria e todos os conceitos ideológicos e filosóficos não tomassem as crianças. As crianças cresciam, e quando cresciam elas não negavam ao Deus de Abraão,
de Isaque e de Jacó, aonde elas colocassem a planta dos seus pés. Você não pode blindar o seu filho de entrar em pornografia no celular, por exemplo, porque pode acessar pornografia aonde quer hoje, através da internet. Mas se você ensinar a palavra de Deus, ele não vai acessar pornografia, não é porque ele tem medo de você, mas porque ele conhece Deus e ele não vai pecar contra o seu Deus. E nós temos isso dentro do conceito bíblico como exemplo. Caminhemos na Bíblia. Quando Israel foi cativo para a Babilônia, entre esses cativos foram 4 jovens, eu quero destacar 3. Misael, Ananias e Azarias. Quando eles chegaram na Babilônia, a Babilônia era o centro do mundo da época. Não era apenas o centro no que se trata geográfico, mas o centro de tudo. Roupas, a moda era tecida pela Babilônia. Comida era típica dos maiores cozinheiros daquela época, os mestres da cozinha. Filosofia, ideologias, saía da Babilônia. E eles chegaram cativos lá, e a Bíblia não fala a respeito da sua genealogia. Dizem os escritores que eles foram carregados, escravizados para a Babilônia, e estavam dentro de um mundo idólatra. E dentro desse mundo idólatra, o rei manda levantar uma estátua. Ao levantar essa estátua, o rei manda que toque os instrumentos de corda, os instrumentos de sopro, e todos os que habitavam na Babilônia e estavam sobre o subjugo da Babilônia se curvassem diante daquela estátua. E quase toda a Babilônia se curvaram, com a exceção de 3 jovens: Misael, Ananias e Azarias, porque eu não vou citar Daniel, porque ele não aparece dentro do contexto. E todos se curvam diante da estátua, e lá está 3 jovens. Agora eu lhes pergunto, o que impediu aqueles 3 jovens de se curvar diante da imagem? Porque os seus pais não estavam lá, seus pastores não estavam lá, sua família não estava lá. A quem eles temiam? Eles temiam o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. O temor a Deus impediu que eles se curvassem diante da imagem, visto que um fofoqueiro passa, você sabe que o fofoqueiro ele sempre aumenta a história. Se alguém andou 500 metros, e quando ele leva a notícia, a pessoa já andou 5 quilômetros. E eles estão em pé, e não se curvam diante da estátua. E o fofoqueiro vai até o rei e diz assim: rei, meu senhor, tem 3 jovens aqui no reino, que não se curvaram diante da estátua, e nem fizeram menção dela. Como é? Tragam eles aqui. Trouxeram. Aqui estão os 3. O rei diz a eles: eu vou dar 2 caminhos a vocês. Primeiro caminho, vou mandar tocar o pífaro, instrumento de corda, instrumento de sopro, e vocês vão se curvar diante da imagem e sairão daqui vivos. Segundo caminho, se vocês não se curvarem mediante os instrumentos que tocarão, eu vou mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais, e vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. O que vocês preferem? A fornalha. Como é? A fornalha. Mas vocês morrerão. Olha aqui, nós temos um Deus que livra o crente do fogo. E se ele não livrar, nós morreremos. Mas nós só adoramos o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Pensa nos crentes invocados lá no Ceará, macho.
Mande aquecer a fornalha. 7 vezes mais. Lhes pergunto, como alguém preferir morrer queimado do que negar seu Deus? E aí eu começo a imaginar quando Ananias, Misael e Azarias eram levados pelos seus pais à sinagoga. E eu imagino quando o pai começa a aula de história. E na aula de história o pai começa a contar: meus filhos, nós servimos um Deus, só Ele deve ser adorado, e não há outro como Ele. É, pai, e quem é Ele? Vocês não vão conseguir vê-lo, porque Ele é como o vento. Você não pode tocar no vento, mas o vento pode tocar em vocês. Ele é como a água, não tem cor, é inodora, mas quando vocês bebem, mata a sede. Vocês querem conhecer Ele? Queremos, pai. Então eu vou contar algumas histórias a respeito dele. Uma vez o povo de Israel estava trancafiado no Egito. Ainda se chamava Hebreus. Depois ganharam o nome de Israel quando chegaram na terra prometida. E Faraó não queria a sua libertação, mas o Senhor mandou 10 pragas através de um profeta chamado Moisés. Israel foi liberto. E Faraó se arrependeu e perseguiu a nação de Israel, cuja havia 600 homens e depois mais mulheres, crianças que chegavam perto dos 2 milhões. E eles chegaram em um lugar em que havia montanhas à esquerda, montanhas à direita e o mar na frente. E Faraó havia se arrependido de ter libertado eles e veio com seu exército atrás, e eles pararam diante do mar. E eu imagino os olhos da criança brilhando. Conta, pai, conta. E o que eles fizeram? O povo começou a clamar, e Moisés foi falar com Deus, e Deus disse: Moisés, marche. Mas para onde, Senhor? Tem montanhas na lateral esquerda, montanha na lateral direita, e na frente tem o mar. Moisés, eu não te mandei me questionar, eu mandei marchar. Moisés pega a vara em uma das suas mãos, levanta e ergue a outra mão, e você vai ver meu poder. E quando Moisés ergue uma das suas mãos e a vara na outra mão, Deus sopra. E o mar vermelho se abriu em 2 paredes. E Deus disse assim: agora você pode passar, porque é o caminho que eu estou abrindo no meio do mar. As crianças dizem é, e o povo passa de pés enxuto para o outro lado. E quando o Faraó vem a entrar no mar com o seu exército, Deus diz: Moisés, olhe para o exército de Faraó e olhe bem para ele, porque é a última vez que você o verá. Eles passaram para o outro lado, e o mar se fechou sobre o exército de Faraó, junto com Faraó. E do outro lado, o povo louvava o nome do Senhor. Aí o engraçadinho vem e diz assim: não, tem explicação científica. É que naquela época, o mar se abaixava para 30 centímetros. Aí eu respondo: se abaixava por 30 centímetros, o milagre foi maior ainda, porque eu nunca vi um exército morrer afogado com 30 centímetros de água. Oh, aí eles lembravam assim: quando passares pelas águas não te afogarás. Porque o nosso socorro está no Deus que criou os céus e a terra. Deus tem uma palavra para você que confia nele nesta noite. Você acha isso grande, filho? Pai, isso é muito grande. Então eu vou lhe contar outra história. Tinha um profeta na Bíblia invocado, o nome dele era Eliseu, um profeta careca. Um dia a molecada foi tirar o sarro dele porque ele é careca, as ursas saíram no mato, o mandado dele matou a molecada. De tão bravo que era aquele profeta, mexe com careca. Homem invocado, mas tinha tanta unção naquele homem, que ele morreu, os seus ossos ficaram expostos em um buraco, e um rapaz vinha pelejando e foi ferido na peleja. Quando ele caiu morto, tocou nos ossos de Eliseu, ressuscitou na hora.
E a criança: pai, é verdade? É. E esse profeta era um profeta simples, mas Deus falava com ele. E o exército da Síria estava cercando, ou tentando fazer embaraços para dominar a casa de Israel. E enquanto o rei estava lá dentro da sua recâmara, fazendo os projetos como iria derrotar a nação de Israel, Deus ia lá e dizia: Eliseu, vai lá e avise o rei que não passe por tal lugar, porque em tal lugar tem uma emboscada do rei da Síria. E o rei armava emboscada, Israel não passava por lá. Na quarta ou na terceira vez, o rei disse assim: tem um traidor aqui dentro, me falem quem é, porque eu quero saber quem é o traidor, que tudo que eu planejo ele vai lá e revela ao rei de Israel. O menino levanta e diz: não tem traidor não, meu senhor, é que tem um profeta lá em Israel. Que Deus fala com ele. E tem gente que acha que pode se esconder dele, mas quando a pessoa está fazendo um embaraço lá, Deus está falando: ó, ele vai por tal caminho, desvia. Tem pessoas na terra que Deus fala com ela, irmão. Pense num profeta dentro da sua casa. O general diz: então vai, pega todo o exército, vai lá e busque ele. Foram lá na casa de Eliseu, e Eliseu estava dentro de casa. De repente o seu moço sai para fora, Geazi, e quando sai para fora e olha, vê a cidade totalmente cercada com o exército da Síria, entra para dentro e diz: ai, meu senhor, estamos cercados, ai de nós, morreremos e não viveremos, o que faremos? O exército da Síria está aí. Eliseu diz: repita o que você falou. Quem é que está cercado? Nós, meu senhor, cercado pelo exército da Síria. Deus, abre os olhos desse menino para ver quem é que está cercado aqui. Abre os olhos desse povo para que eles vejam o tamanho do meu poder. Sai lá fora agora. Quando ele olhou para as montanhas e viu carros de fogo, carruazes de fogo. Voltou para dentro e diz: ei, meu senhor, nós não estamos cercados não, eles estão cercados pelo exército de Deus que está rodeando este lugar. Abacanto que ai, lamanto de canta labaceia. Eliseu sai para fora e olha o tamanho do poder desse Deus. Quando Deus vai para uma guerra, irmão, ele vai do jeito que ele quer. E a estratégia dele, a glória dele, a honra dele, o louvor é para ele. Tem dia que eles mandam um anjo e mata 185 mil. Tem dia que ele mesmo desce e acaba com tudo, faz terremoto acontecer na terra. E tem dia que ele usa um profeta para cegar um exército. E o profeta sai lá e diz assim: Senhor, tu abriste os olhos de Geazi, agora cega todo esse exército. Se eu tenho crédito contigo, Deus. Ah, mas tu tem crédito comigo, assina embaixo, o cheque em branco. Todo mundo fique cego aí. Ficou todo mundo cego. Aí Eliseu foi lá e disse assim: a quem vocês procuram? Procuramos Eliseu, o profeta. Dá a mão aqui que eu vou te levar onde ele está. Aí vem um exército seguindo um profeta. Cativos por um profeta. E tem crente ainda que não dá glória a Deus. Esse é o Deus que você serve, que você adora, que você teme. Deus vai fazer algo tremendo aqui nessa noite. Como a palavra, porque a palavra provoca avivamento. Eu até quero dar um conselho a esses pregadores que quase ensurdam o povo com o microfone, pega na boca do microfone, quase se mata para pregar. O poder não está no meu grito, o poder está na palavra. Pregue palavra, que a igreja é edificada pela palavra. E ele vai na frente e o exército atrás. Ele leva dentro da casa de Israel, lá no meio.
O rei, quando sai para fora do seu palácio, grita: meu pai, matá-los-emos, matá-los-emos. Eliseu olha e diz: tu vai matar aquele que você conseguir com a sua espada. A eles você vai colocar uma mesa gigante e vai colocar pão e água, e depois vai despedi-los, porque eu conquistei essa batalha. E a Bíblia diz: depois disso o rei da Síria nunca mais invadiu a casa de Israel. Sabe por quê? Ele disse: se um profeta consegue vencer o meu exército, imagina o exército de Israel. É por isso que quando os apóstolos chegaram nas regiões em que o evangelho não existia, eles transtornaram o mundo da sua época. Você acha isso grande? Não, pastor, é muito grande. E a ideia de um pastor de ovelhas que estava lá cuidando das ovelhas do seu pai? Um menininho ruivo, que estão dizendo que não era filho de Jessé, e inventam aberrações que a Bíblia não prova, e na eternidade vão dar conta, porque ai daquele que acrescenta aquilo que não está escrito. Só porque o menino era ruivo? Ué, eu sou branquinho, meu irmão é negro, moreno, e daí? E somos do mesmo pai e da mesma mãe. Ele tem uma vantagem porque eu estou ficando careca e ele tem cabelo aí. E o menino era pastor de ovelha. E o ministério pastoral, me perdoe, aquilo era uma profissão muito vantajosa. Mas os irmãos do menino Davi foram guerreiros, e eles foram para a batalha contra aquele gigante, Golias, e todos aqui conhecem a história de Corde Salteado. Só que todo mundo estava com medo de um homem com quase 3 metros de altura, e não tinha um homem na casa de Israel para encará-lo. Saul era o maior homem em altura, e o resto de Israel batia no seu ombro, e não tinha um cidadão para encarar Golias, e a guerra se estendeu, e Golias se gavando: não tem um homem aí dentro da casa de Israel para me vencer? Porque se me vencer, a minha nação perdeu, mas se o guerreiro de Israel perder, a nação perdeu, e será escrava da nação filisteia. Aí a batalha se delongou, o pai chama Davi e diz assim: meu filho, vai levar comida aos seus irmãos? E Davi vai. E quando Davi chega lá, cajado de pastor, funda de pastor, alforje de pastor, sandália de pastor, cabelo de pastor, roupa de pastor. E o menininho chega lá e dá uma olhada assim, e escuta um gigante gritando e desafiando. Ele diz assim: não tem ninguém aqui que quer pelejar contra ele, não? Não, esse homem aí, Davi, é um homem experiente em guerra. O primeiro brinquedo que o pai lhe deu foi uma espada, uma lança. Quem é que vai poder com um homem desse? Mas, gente, ele está desafiando o nosso Deus. Vocês não vão? Não. Eu quero ir. Você, eu quero ir. Eu vou te levar até Saul. Chegou lá em Saul e disse: Saul, eu quero ir para a peleja contra o filisteu. Davi, volte para a sua casa, vai cuidar das ovelhinhas do seu pai. Você não tem como vencê-lo. Eu posso te contar 2 histórias? Conte. Esses dias apareceu um leão lá, gatinho abusado, e eu considero um gatinho. E ele foi lá e numa ovelha do meu pai disse: bichinho, não faça isso, tu vai ter que me encarar. E eu fui lá, tomei a ovelha e abri ele no meio, sem uma espada, sem uma lança. Abri aquele leão no meio. Eu avisei ele para não vir mexer com as ovelhas do meu pai. Tu matou um leão com as tuas próprias mãos. Matei, ainda peguei na barba dele. Ele deu detalhes. Você acha isso grande? E o dia que vem um urso lá, levantou e... vai embora, urso, não fica aqui não. Tu vai arrumar problema para sua cabeça, deixa a ovelha aí. Eu fui lá e dei um mata-leão e matei ele com as minhas mãos. E hoje, Deus vai entregar esse gigante na palma da minha mão. E Israel saberá que tem Deus aqui neste lugar. E aqui não é a casa da mãe Joana, que ninguém vem bagunçar e desafiar o Deus dessa nação. Golias cairá e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aí Saul, com dó dele,
toma a couraça, toma a espada. Ele não conseguiu andar, arrancou a couraça, toma a sua espada, foi lá no rio, pegou 5 pedrinhas, colocou dentro do seu alforje, preparou a sua funda, foi na batalha. Quando saiu diante do gigante, o gigante olhou para ele e disse assim: tu acha que eu sou um cão para tu vir contra mim com um pedaço de pau, com estilingue? Davi olhou para ele e disse: você vem contra mim com lanças, espadas, mas hoje eu estou representando o céu. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Pegou a pedrinha, rodou, pum, jogou aonde não havia proteção. O gigante caiu no chão. Davi subiu em cima dele, arrancou a sua própria espada, cortou a cabeça dele, enfiou a ponta da espada na cabeça do gigante, levantou, saiu no meio da casa de Israel, dizendo: olha o que o Senhor fez com os nossos inimigos, olha o que o Senhor fez com os nossos inimigos. Aí o povo se animou, porque depois que a onça está morta, todo mundo tem coragem de deitar no couro, e disseram assim: pega, gente, pega os filisteus. E eles correram atrás dos filisteus, e os filisteus saíram em corrida, porque um menino derrotou uma nação inteira, porque Deus estava com ele. Ninguém desafia esse Deus para ficar contando grandezas. Esse é o Deus das Assembleias de Deus em Indaiatuba. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor aqui agora. Você já imaginou a criança recebendo tudo isso? Ela ia dizer assim: o que é o fogo perto de um Deus que usa uma criança para derrubar um gigante? O que é o fogo perto de um Deus que abre o mar? O que é o fogo perto de um Deus que usa profeta? Eu tenho uma palavra de Deus aqui agora. Chokamanakaya. Deixa o gigante se gavar, vai chegar a hora dele. Deus vai usar coisas improváveis para derrubar gigantes pela própria mão, e a vitória da igreja em nome do Senhor dos Exércitos. Quantos desafiaram esse Deus? O construtor do Titanic construiu aquele grande barco para a sua época. Alguém perguntou: esse barco é seguro? E ele disse assim: nem Deus afunda. Enquanto ele disse isso, Deus estava afiando a ponta de um iceberg. Você vai ver o que eu não afundo, seu arrogantinho. Aonde está o Titanic enferrujado? Daqui 200 anos não existe mais, porque os corais vão comê-lo. Cadê? Cadê o Cazuza com seu ímpeto? Em pleno canecão, quando alguém diz: a quem você atribui o seu sucesso? Ele diz: a maconha. E alguém pergunta: e a Deus? A Deus oferece um trago de maconha. Deus olhou e disse: Cazuza, eu não recebo maconha aqui em cima não. A fumaça aqui não sobe, ela desce. Eu recebo aqui em cima louvor, adoração que sai da alma. No outro dia aparece ele com AIDS, vai até os Estados Unidos da América, chega um doutor presbiteriano e diz: eu vendo tudo que eu tenho para o senhor me curar. O presbiteriano olha para ele e diz: só há um jeito de você sair curado dessa situação. Que jeito? Vá lá no Brasil e busque a Deus, porque Deus cura AIDS. Eu nunca vi alguém desafiar a Deus e ficar rindo. Você sente a presença dele aqui nessa noite? Escute isso aqui. Uma menina vai sair de dentro da sua casa, os amigos estão bêbados. A mãe diz assim: vai com Deus. Ela diz: Deus eu levo no porta-mala. Quadras depois, os amigos bateram um carro, todos morreram. Quando abre o porta-mala do carro, uma caixa com 12 ovos, nenhum dos ovos estavam quebrados. Desafie Deus. Oh, Deus não se desafia, Deus se adora, porque você nasceu para glorificar e adorar o nome do Senhor. Eu gosto quando o livro do Isaías, no capítulo 40, fala da grandeza de Deus, que diz assim: quem é semelhante ao Altíssimo, que amarra o vento no punho da sua mão? Sabe o que ele diz? Está uma ventania destruindo tudo, Deus chega e diz: pare aí, vento. O vento para.
Quem é semelhante ao Altíssimo, que coloca limite no mar e o mar dali não passa? Mas o presidente do Japão diz: construir agora prédios que tem molas nas suas estruturas e nem tsunami derruba. Deus diz: ah não, desce na terra, pisa em cima de uma placa tectônica, a placa baixa meio metro, vem um tsunami, desaba quase todos os prédios, e Deus diz assim: meu irmão, faz aí que não caia. Quem é semelhante ao Altíssimo, que ensinou a cabra montés subir lá em cima da montanha, e ela não precisa de corda, e com 4 patas não cai de lá. Eu já vi alpinista cair, mas ela não cai lá de cima. Nunca ouvi falar que uma cabra caiu de lá. Quem é semelhante ao Deus Altíssimo, que olha para a terra e vê a terra como um banquinho, de vez em quando coloca o pé para descansar os seus pés. Quem é semelhante ao Deus Altíssimo, que olha para a terra e vê homens como gafanhotos, e não precisa que você mostre uma foto para ele dizendo: Deus, essa aqui é minha filha, Deus, esse aqui é meu filho, porque antes que você abra a sua boca, ele já sabe aquilo que você vai falar. Quem é semelhante ao Deus Altíssimo, que quando quer, coloca toda a água que existe na terra na concha da sua mão. Quem é semelhante ao Deus Altíssimo, que pega os montes e pesa em balança de precisão? Sabe aquela que pesa a grama de ouro? Deus pega todos os montes e coloca em cima dela, e dá o resultado do peso. Aí tem um corinho que diz assim, que ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce um despenhadeiro sem levar nenhum arranhão. Quem é semelhante ao Deus Altíssimo, que pega todas as estrelas que existem no universo e diz: fica em fila, e chama cada uma delas pelo nome. Você não sabe o nome delas, mas Ele sabe. Como é que eu vou ficar de boca fechada nesta noite sem adorar este Deus? A esse Deus eu tributo toda a honra, toda a glória e toda a adoração. E quem quiser adorar, tem um motivo para adorar a Ele aqui nesta noite. Ele está neste lugar recebendo a adoração de verdadeiros adoradores agora. Ai camanto de canta labaceia, Joe de canto de becante lebassu de canta rabacaia. Ai clamanto de canta labaceia. Oh, quem é semelhante ao Deus que você adora aqui nesta noite? Ninguém, porque Ele é o eu sou. E ninguém pode roubar a glória dele, porque a glória é para Ele, o louvor é para Ele. Sabe o que eu acho interessante? Tem gente que sobe em cima da tribuna e quer fazer da tribuna um palquinho. Esses cantores aí neopentecostais que sobem em cima da tribuna e quer ficar meia hora pregando para depois cantar. Eu fico com uma, olha, sinceramente, com uma raiva santa. Pega no microfone, quer jogar fogo e não sei o que, e blá blá blá, e faz aquele... depois apaga. Adorador adora a Deus em qualquer lugar, e toda hora é um motivo para adorar o nome do Senhor. Então Deus vai ser adorado aqui nesta noite. Eu vou para o encerramento, mas eu tenho algo tremendo da parte de Deus aqui agora. Enquanto nós estamos adorando a Deus, Deus está trabalhando pela sua igreja. Oh, rebecanto de canta labacheia. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória. Deus não reparte a sua glória com ninguém. Você quer ver uma coisa que eu acho de sublime, linda? Não é que eu quero fazer você forçar uma glorificação. É que a palavra glória, Deus, e a palavra aleluia, elas têm duas referências. Glória é dar a Deus o que Ele merece. Aleluia é a manifestação do caráter de Deus em nós, a que venhamos adorá-lo em qualquer língua, em qualquer momento, em qualquer lugar. E eu não quero que você faça isso forçado. Mas você quer ver uma coisa bonita? Eu vou te convidar para durante 30 segundos, sem te forçar, sem que você faça obrigado, pelo amor de Deus, que você levante uma ou duas das suas mãos e com toda a voz que há na tua alma, do teu interior, você vai gritar a palavra glória a Deus, aleluia. Ele vai fazer algo aqui agora.
O cego pode ver, o surdo pode ouvir, o paralítico pode andar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Se você quer fazer, levante uma das suas mãos e comece a dizer assim: glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Diga, 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 diga moça, diga rapaz, diga criança, diga adolescente. Exprima da tua alma, do teu coração, do teu interior. Ramanto decanta labaceia. Se Deus está recebendo a nossa adoração agora, Ele nos deu um sinal aqui neste ambiente. Aonde houver uma mão levantada e uma boca aberta, glorificando de coração, receba o impacto da glória de Deus agora. Receba o batismo com o Espírito Santo. Receba, olha que coisa tremenda. Meu Deus. Oh, camanto decanta labacheia. Urimi canto decanta laia. Deus está recebendo adoração de jovens aqui agora. Deus está recebendo adoração de moças, de rapazes, de crianças e de adolescentes. Urabacanturibicaya. Receba o impacto da glória de Deus. Sabe o que eu estou sentindo aqui? Que Deus está agindo até em pessoas que estão agora escutando e vendo a palavra pela internet. Meu amigo, seja batizado com o Espírito Santo agora. Minha amiga, seja renovada aqui agora. Olha isso. Ai, camanto, que mantecai. Lamanto de cantalaia. Eu vejo a glória de Deus aqui neste lugar. Meu Deus. Lama camanto canaia. Ai, leba cantou de sebria. Ai, clamanto cantalaia. Deus vai colocar algo na sua vida agora para que vocês vençam os gigantes. Lemanto de canta labaceia. Receba aí na galeria, tanto na superior como na inferior, na nave, na lateral esquerda, na lateral direita. O Espírito Santo tomou este lugar. A glória é para Deus, a honra é para Deus, o louvor é para Deus, a tributação é para Deus. Aqui não é glória para quem prega, nem para quem canta, nem para quem ensina, mas a glória é para quem estava morto, mas foi ressurreto. A glória é para Deus agora. Olha que presença poderosa. Ai, camanto, candalabaceia. Não deixe o diabo nem as oposições desta vida calar a tua boca. A Bíblia diz: tudo aquilo que tem fôlego, louve o nome do Senhor. Você nasceu para adorar, então aprenda com a história da Bíblia e seja cheio do Espírito Santo, porque os gigantes vão cair, o mar vai se abrir e os sírios não conseguirão vencer aqueles que temem o Senhor dos exércitos. Meu Deus. Meu Deus. Tu ama cantou celebrei. Ai. Tua filha não vai ser uma lésbica, teu filho não vai ser um homossexual. Se por acaso vai ser liberto. Mas quero que você receba essa palavra profética. A tua filha vai ser uma cantora na casa de Deus. O seu filho vai ser um pregador da palavra de Deus. Esse governo não vai conseguir tapar a boca da igreja, porque aqui está o Davi, aqui está o Eliseu, aqui está aquele que não se curva diante da idolatria desse presente momento.
Eu vou para o término da mensagem aqui agora. Eu imagino o rei mandando aquecer a fornalha 7 vezes mais. A arqueologia encontrou algumas escavações, e algumas das fornalhas daquela época, não todas, mas algumas, eram cavadas no chão, 40 metros de comprimento, 10 metros de largura, 5 a 10 metros de profundidade. Como eles não tinham controle total do fogo, e quem assa carne sabe disso, se você colocar fogo demais, você queima a carne por fora, e às vezes no meio fica crua. Então precisa estar em brasas para assá-la por totalmente. Como eles não tinham controle do fogo total naquela época, eles forravam o chão da fornalha com 30 centímetros de areia. Fazia 3 capas gigantes, dobradas, para fechar o buraco, e colocavam uma porta central e uma porta no fundo que era chamada de suspiro, para não explodir a fornalha. Colocavam a madeira, aqueciam a areia, fechavam a porta central, depois de com vangas colocarem o pão, para que o pão fosse assado por dentro e por fora, e ficasse dourado. Fornalha não foi feita para assar irmãos, crentes. Mas Deus é um ser incrível. De vez em quando Deus faz o crente passear em alguns lugares. Irmãos, quando você quer passear, você vai procurar um lugar igual o lago, aqui em Dayatuba. Aí pegar a família, vai para um lugar agradável, e Deus diz assim: eu vou levar vocês para passear num lugar que vocês nunca foram. O rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Ela não estava preparada para isso, tanto que o fogo que saía pelo suspiro e pela frente, quando foi fechada, era tão forte que o rei chamou os soldados valentes, os homens fortes, e diz: amarrai-os e jogai-os lá. Eles amarraram Ananias, Misael e Azarias, e a Bíblia diz que jogaram, caíram lá dentro. Não se machucaram, a areia não permitiu, e eles foram lançados no meio de uma fornalha de fogo ardente. Mas a questão é que aqueles que foram lançá-los morreu queimado, ou morreram. Fecharam a porta da fornalha, acabou o problema. Aí Deus diz assim: eu vou descer lá embaixo. Porque assim como eles me honraram, eu vou honrar eles. Aí Jesus Cristo desce. Desce dentro da fornalha. Eita, como o profeta Daniel foi abusado. Olha só, a Bíblia diz: e eles passeavam dentro da fornalha de fogo ardente. Ele poderia ter dito assim: eles andavam. Ele foi tão abusado que diz assim: eles passeavam. A luta para o crente se tornou um passeio. E o cão vai morrer, vai morrer, vai morrer. Deus diz: não vai morrer não, porque eu vou honrar eles lá. Deus desce dentro da fornalha e começa a passear com eles no meio do fogo. E se eu tivesse lá do jeito que eu sou um crente enxerido, eu ia perguntar: Jesus, como é que o Senhor fez o fogo? E ele diria: eu disse haja. Só foi isso, só. E eles passeavam,
passeavam. De repente o fogo diminui a sua caloria e abrem a porta da fornalha e o rei começa a enxergar e conta: 1, 2, 3, 4. Espera aí, eu estou ficando louco ou estou vendo 4 pessoas lá dentro? Quantos foram jogados lá dentro? 3. E o que aquele quarto está fazendo lá? E tem uma coisa: aquele quarto é semelhante ao Filho do Deus Altíssimo. Ele não estava de qualquer jeito, ele estava diferente dos 3. O que é que ele está fazendo lá? Quem jogou ele? E por onde ele entrou? É como se Deus estivesse dizendo: e eu para entrar em algum lugar preciso pedir? Tire os 4 de lá. Aí tirou, mas só saiu 3. Eu estou ficando louco. Quanto nós lançamos? 3, tinha 4. Agora eu mandei tirar 4, tinha 3. Vocês estão de brincadeira comigo? Cadê o quarto? Aí chegou a hora de pregar. Deus deixa você ir para a fornalha, para você sair lá de vivo. Aí o inimigo fala assim: mas como é que pode uma coisa dessa? Aí você: agora eu vou pregar para você, viu, seu incrédulo? Esse aqui é o meu Deus, o Deus que cura câncer, o Deus que cura AIDS, o Deus que cura paralisia, o Deus que pega o camarada lá na sarjeta derrotado, coloca um terno e uma gravata e faz ele pregar para doutor. Esse é o meu Deus. Para mim encerrar, mas cadê o quarto? Não, senhor, o senhor quer conhecer ele, o senhor vai ter que aceitar. Ele não aparece para qualquer um não, viu? O senhor quer ter uma experiência, vai ter que glorificar ele, vai ter que dobrar o joelho para adorar essa imagem aí que não fala, que não anda, que não vê, porque o único Deus a ser adorado é o eu sou, é ele. É ele, é ele, é ele. Aí o rei chega perto dele assim e diz assim: mas não se queimou nada em vocês? Queimou as cordas que nós colocamos, mas não queimou a pele, nem o cabelo, nem a roupa, nem o chapéu. Olha como Daniel foi atrevido. E o rei disse assim: nem cheirando fumaça vocês estão. Está cheirando boticário. Nem fumaça está cheirando. Como é que pode uma coisa dessa? Ah, mas se fosse eu diria assim: agora vamos fazer o contrário. Vamos jogar o senhor na fornalha e vamos ver se aquela estátua livra. O senhor tem coragem? Traga um papel aí para mim. Eu vou fazer um decreto. A partir de hoje, a pessoa que blasfemar contra o Deus desses meninos aí inverteu o nome deles e nós vamos pregar outro dia. Deixou de chamar Ananias, Misael e Azarias. A partir de hoje, a pessoa que blasfemar contra o Deus de Mesaque, Sadraque e Abidnego vai ser fulminado, porque não existe outro nessa terra a ser adorado senão Ele. A glória é para Ele, a honra é para Ele, o louvor é para Ele, e eu estou sentindo a presença dEle aqui agora. Rabacalai, eu te canta, rabachanda, rabacaia. Eu quero perguntar onde está a primeira pessoa que quer se entregar para Jesus agora e quer conhecer Ele. Eu quero que todos fiquem de pé agora, porque nós vamos entrar em uma batalha espiritual. Onde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus nesta noite? Ou está afastado e quer voltar? Demanto cai. Sai do teu lugar e vem aqui, porque essa igreja vai te abraçar. A palavra foi pregada, inserida no teu coração. Deus está renovando pessoas aqui agora.
Aonde está a primeira pessoa que quer ter uma experiência com Deus, que não livra o crente da fornalha, mas livra o crente de dentro da fornalha? Sai do teu lugar, moça. Está vindo a primeira pessoa, para a glória de Deus. Eu quero combinar algo com vocês. Quando vir alguém para frente, faça festa, dê glória a Deus, dê aleluia. Cheman tocando a labacheia. A primeira pessoa já está vindo. Aonde está a segunda pessoa? Não importa se está lá na galeria, seja na superior ou na inferior. Aonde está a segunda pessoa? Segunda pessoa, o Espírito Santo está te chamando. Venha ter uma experiência com Ele. Não saia daqui sem essa experiência. A palavra foi pregada e inserida no seu coração. A decisão particular é sua. Deus está se revelando a você. Sinta as cadeias caírem. Aonde está a segunda pessoa? Eu vou insistir com você mais uma vez. Em nome de Jesus. Aonde está a segunda pessoa que quer mudar de vida, que quer entregar a sua vida a Cristo? Talvez você não está aqui dentro, está lá no telão. Talvez você está na galeria superior, na galeria inferior. Pelo site, pela internet. Você pode aceitá-lo agora. É a sua oportunidade. Aonde está você agora? Aonde está você? A palavra foi pregada. O apelo foi feito. Oh, o Espírito de Deus trabalha. Está vindo? Está vindo para a glória de Deus a segunda pessoa. Oh, cantoria baixaia. Oh, quanto mais a igreja adorar, mais o ambiente se torna espiritual para a manifestação da graça de Deus. Tem a terceira. Vem terceira, vem. Vem terceira. Não se demore. Esse culto foi marcado para que você venha conhecer esse Deus. Você ouviu falar da grandeza desse Deus, do poder desse Deus, e você precisa desse Deus. Por favor, não saia daqui sem a bênção desse Deus. É a sua oportunidade. Vem para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não despreze essa oportunidade, porque talvez você absolutamente não venha ter outra. Fica entre você e Deus, pois o meu desejo é que você conheça Cristo.